Vocês já pararam para pensar em qual é a importância, afinal, e por que pesquisar, por que estudar o trabalho feminino? Eu sou Carla Antloga, eu sou psicóloga, pesquisadora em trabalho feminino, e esse é um vídeo completo para explicar para vocês um pouco de onde vem essa história de pesquisar o trabalho feminino e por que isso é tão importante. Na verdade, ele não está completo, porque ainda tem mais um bocado de coisa para falar. Talvez seja interessante a gente inaugurar uma série sobre por que estudar o trabalho feminino. E bom, minha missão aqui hoje é falar um pouco sobre trabalho feminino. E aí, quando eu pensei sobre, sobre como organizar essa fala, né, sobre o que eu ia falar sobre trabalho feminino, eu pensei o seguinte, uma pergunta fundamental. Por que estudar o trabalho feminino? Por que é importante que nós estudemos e nós falemos de trabalho feminino quando a gente pensa num contexto geral de trabalho? Bom, primeiramente é importante a gente entender que, historicamente falando, a forma como a gente vê hoje a divisão do trabalho não foi sempre assim. Em tempos anteriores ao sistema econômico que a gente tem hoje e sistemas anteriores, em tempos anteriores à consolidação desse sistema, havia uma forma de divisão de trabalho, na verdade não uma, havia várias formas de divisão do trabalho, que não hierarquizavam o trabalho de homem e o trabalho de mulher. Isso não quer dizer que as mulheres não faziam o trabalho de gestar e parir, o trabalho de cuidar da casa, mas isso quer dizer que não havia um valor diferente para o trabalho de sair, plantar, caçar, fazer pequenos comércios e pequenos negócios. Não tinha um valor maior do que os trabalhos de cuidar, gestar, parir. Que é o que a gente chama hoje de trabalho reprodutivo. Trabalho reprodutivo não é só o trabalho de fazer bebês, Trabalho reprodutivo é todo aquele trabalho que permite a manutenção da vida e que permite que o trabalho produtivo aconteça. O que a gente chama de trabalho produtivo é aquele trabalho que tem valor declaradamente econômico, porque o trabalho reprodutivo também tem, Mas a gente vai atribuir mais valor, ou a sociedade entende que tem mais valor, o trabalho produtivo. Então, como trabalho produtivo, a gente pode chamar aquele trabalho fora de casa, A pessoa que trabalha fora de casa, que tem emprego, que tem negócio, formalmente ou informalmente no mercado, é o que a gente chama de trabalho produtivo. Bom, então em tempos anteriores não havia a divisão hierarquizada do trabalho, não havia a atribuição de valores distintos para trabalho produtivo e para trabalho reprodutivo. Ocorre que, em algum momento, de maneira bem resumida, eu estou trazendo essa história para vocês, ocorre que, em algum momento, deu-se conta de que o trabalho reprodutivo era a base para o trabalho produtivo, e somando isso a uma série de eventos que ocorreram naquele período ali pré-capitalista e que vai emendar com o período capitalista, as mulheres começam a ser confinadas dentro das casas e do ambiente doméstico. Isso dá em função de vários elementos, mas um em específico que eu já vou trazer, e os homens começam a poder dominar a esfera pública e a esfera, portanto, do trabalho produtivo. Uma das grandes questões que vai fazer com que as mulheres fiquem confinadas em casa, e aí eu vou trazer aqui a origem da família da propriedade privada e do Estado. Isso vai começar por uma questão de controle do corpo da mulher e controle dos herdeiros. Porque a partir do momento que se sabe que a mulher fica grávida de um homem específico, porque isso é uma construção, isso vai ser um entendimento que vai acontecer, que não é um entendimento que havia desde sempre. E nós passamos para uma patrilinearidade, que também não foi sempre assim. Antes os filhos eram filhos das mães, e carregavam o sobrenome da mãe, e isso era mais importante que o sobrenome do pai, ou mais importante de qual pai que ele era filho. Mas enfim, quando passa a haver a patrilinearidade, o que ocorre? É preciso que haja controle sobre os corpos das mulheres, sobre de quem elas vão ficar grávidas, e como elas vão se reproduzir, quando elas vão se reproduzir, e passa a ser importante também a criação, ou a sustentação de uma classe proletariada, prole de filho. Uma classe proletariada. E para fazer a manutenção
desse sistema, então era importante que as mulheres começassem, né, a estar num lugar em que pudessem ser controladas. Questão 1. Questão 2. Se elas estão nesse lugar, talvez seja conveniente, e foi muito, atribuir a esse lugar uma certa sacralidade, religiosamente falando, uma certa importância que vai dizer que não só o trabalho que está sendo executado ali é fundamental, é importante e é sagrado, mas mais importante, que a mulher que não se dispõe a fazer esse trabalho reprodutivo de cuidar, gestar, parir, permanecer em casa, ela é uma mulher que tem menos valor como ser humano, ela é uma mulher que tem menos valor como pessoa. Se ela decide que ela não quer ser mãe, então aí começa toda essa confusão, né, de mulheres que não querem ser mães serem tratadas como menos mulheres, enfim. Então a mulher que decide que não quer ir por esse caminho, ela começa a ser tratada como uma pessoa com menos importância. E começa a ser tratada também como alguém que é digna de certa desconfiança perante os olhos da religião, perante os olhos de Deus. Enquanto isso estava acontecendo, os homens começaram a dominar a esfera pública no lugar das mulheres. Eu quero lembrar que havia muitas mulheres negociantes, sempre houve muitas mulheres negociantes. Essa não foi uma esfera que foi dominada sempre pelos homens, como a gente tem hoje. Enfim, essa é uma construção histórica. Eu não vou aqui me ater a todos os períodos, demarcar todos os períodos, porque isso não é o mais importante. O mais importante é a gente entender que a forma como o trabalho está dividido sexualmente, socialmente hoje é uma construção histórica. Bom, então as mulheres começam a ser confinadas no ambiente doméstico e começa a haver uma narrativa, um discurso sobre elas, que ser uma boa mulher é ser mãe, é cuidar do marido, dos filhos, cuidar da casa. Que se ela não soubesse fazer todas as tarefas que estavam envolvidas com a casa, ela não era uma mulher que era digna, né, de ter um marido. E mais importante, que não ter um marido também era um grande problema. Eu estou fazendo um recorte aqui, obviamente, né, falando de um público específico. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para a história das mulheres negras, falando público específico, eu sou branca, estou falando desse lugar aqui, dessa história que não é a única história. Mas se a gente falar, por exemplo, das mulheres negras, o caso do trabalho reprodutivo para elas é um pouco ainda mais complicado. Porque a elas não foi dado nenhum lugar de poder enquanto pessoa, porque para as mulheres algum poder é conferido se ela se torna uma boa mãe, uma boa esposa e tal. Mas para as mulheres negras nem isso, porque elas foram obrigadas, porque escravizadas em vários lugares do mundo, foram obrigadas ao mesmo tempo a ocupar os dois papéis. Trabalhar fora, sendo escravizada, trabalhar depois, né, da, aspas, abolição da escravatura, elas têm que fazer a manutenção das suas casas e trabalhar em empregos absolutamente precarizados. E aí nós temos séries e filmes que retratam esses períodos e muita literatura sobre isso, além, né, de terem que cuidar da própria casa, cuidar da sua família. Então, elas continuam cuidando das casas dos outros para sustentar em empregos precarizados e tem que cuidar da família. E a elas não é dado esse lugar de serem ótimas esposas e ótimas mães e tal, porque, no geral, elas não estavam dentro de uma estrutura familiar como aquela que foi colocada pela elite branca, sendo a estrutura mais adequada para se viver, e a gente sabe que não era, e a gente sabe que não era uma possibilidade para todo mundo. Bom, então vejam, os homens vão dominando a esfera produtiva do trabalho e as mulheres vão ficando cada vez mais confinadas à esfera reprodutiva. Ocorre que ali no surgimento do movimento feminista branco, né, as mulheres começam a desejar, ou a manifestar seu desejo por ocupar lugares de trabalho. Só que esses lugares de trabalho que as mulheres começaram a ocupar foram lugares de trabalho que foram feitos, que foram desenhados por homens e para homens. Então, a saída da mulher branca da esfera doméstica, porque a mulher negra já estava trabalhando há muito tempo, mas a saída da mulher branca da esfera doméstica para o mercado de trabalho vai se dar com o encaixe dessa mulher no mundo do trabalho, feito por homens e para homens. Junto com isso, a gente tem as mulheres negras que foram entrando no mundo do trabalho do jeito que deu. Lembrando também que para as mulheres negras, praticamente foi sempre função delas, mulheres, sustentar a casa. Porque na abolição da escravatura, e aí se a gente olhar, por exemplo, a situação do Brasil, aos homens não foi destinado nada. Aos homens foi destinado a um lugar de não ter emprego, não ter o que fazer, nem subemprego. Em seguida, a gente tem um projeto no Brasil de embranquecimento, e aí vem toda a parte da imigração
europeia e asiática para o Brasil. E os homens permaneceram sem ocupação, sem possibilidade de ocupação dos postos de trabalho. Portanto, esses postos de trabalho que foram desenhados, né, que foram designados para as pessoas negras, eles foram designados para as mulheres negras. E isso já vai gerar uma série de outras consequências, como essa divisão social do trabalho e divisão racial do trabalho que a gente tem no Brasil, que é muito gritante, muito marcada. Voltando aqui para as mulheres. Então, o movimento feminista começa a exigir, né, que as mulheres possam trabalhar. E as mulheres brancas entram, então, no mercado de trabalho em condições já desiguais, porque elas entram para ocupar um trabalho, um desenho do trabalho que foi feito por homens e para homens. Por outro lado, às mulheres negras é destinado um lugar de cuidado permanente e principalmente de abdicar dos cuidados com os próprios filhos e com a própria família, com a própria casa, para poderem, de certa forma, continuar escravizadas, porque os salários eram e ainda continuam sendo miseráveis. Se a gente para pensar que a maior parte das trabalhadoras domésticas no Brasil são negras, e a gente só teve equiparação das trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores, né? A gente só conseguiu fazer com que elas tivessem direitos como os demais trabalhadores em 2014, ou seja, foi agora há pouco. A gente vê como é diferente. E ao ocupar, então, esses postos de trabalho que foram feitos por e para homens, a situação das mulheres não ficou muito agradável. Por quê? A gente entrou numa espécie de conflito, de contradição entre querer trabalhar e não poder ser mulher. Ter que negar o nosso corpo enquanto trabalhador. E quando eu estou falando de nosso corpo, eu estou falando dos aspectos biológicos e eu estou falando de tantas coisas que a gente começou a estudar agora, como eu disse para vocês. Eu venho de uma abordagem teórico-metodológica, né, que é a psicodinâmica do trabalho, e eu estudo psicodinâmica do trabalho feminino. Porque na psicodinâmica do trabalho, a gente tem o entendimento que todo trabalhador e toda trabalhadora trabalha com um corpo. A gente fala de uma inteligência visceralizada. Sabe quando você aprende a fazer uma coisa e de repente você faz aquilo no automático e nem sabe mais como está fazendo? Mas você se torna especialista naquilo, mesmo que você não consiga declarar como é que você faz, né? Então, isso é o que a gente chama de inteligência visceralizada. Mas, bom, as mulheres, para poderem trabalhar e entrar nesse mercado, por um lado, as brancas tiveram que negar o corpo, por quê? Tiveram que negar a gravidez, tiveram que negar... Vocês pensem que até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, quando uns amigos meus ali, até pouco tempo, as mães tiveram 2 meses de licença maternidade. E isso a gente está falando da mulher que está no emprego comum, porque se ela for profissional liberal, muitas não têm nem 2 meses de licença. Hoje a gente melhorou um pouco a legislação, mas para aquelas mulheres que já tiveram filhos, a gente sabe, 6 meses, o bebê ainda é muito, muito pequeno, para poder não depender da mãe. Bom, por outro lado, as mulheres negras não tiveram direito a coisa nenhuma. A negar o corpo é a coisa que elas mais fizeram. E no Brasil, especialmente, no caso da mulher negra, negar o corpo vem junto com negar a raça. Quando eu falo de negar o corpo, é a gente negar fisiologicamente todos os nossos processos e negar coisas que a gente nem sabe, porque afinal de contas a gente entrou no mundo do trabalho produtivo que estava pré-desenhado e pré-destinado para um outro grupo de pessoas, que eram os homens. Bom, negar o corpo no caso da mulher significa que tudo aquilo que nós fomos obrigadas a desenvolver ao longo da nossa história, por exemplo, inteligência intuitiva, que é algo que o principal autor e a principal autora da psicodinâmica do trabalho, Christophe Dejoux e Pascal Molinier, eles contam que a inteligência intuitiva é desenvolvida pelas mulheres como uma forma, e é mais desenvolvida pelas mulheres, como uma forma de lidar com tudo aquilo que não pode ser dito, não pode ser demonstrado. Então, o que ocorre? Essa inteligência intuitiva, quando manifestada pela mulher no mundo do trabalho produtivo, ela não é tão bem aceita quando manifestada pelo homem. Se a mulher diz que teve um feeling, uma intuição, um sexto sentido, isso nunca vai ser aceito do mesmo jeito que quando um homem tem um feeling e faz as coisas por isso. Quando um homem toma decisões repentinas, por exemplo, numa organização e ele é líder, isso vai ser visto de um jeito totalmente diferente do que quando a mulher é líder e toma a mesma decisão, só para dar um exemplo. Então, negar esse corpo não é só negar que a gente menstrua, que a gente engravida, que a gente tem puerpério, que a gente amamenta e que mais para frente a gente vai ter menopausa. É negar todo o aprendizado silencioso e silenciado que a gente fez ao longo de toda a nossa vida para poder lidar com esse real do jeito que disseram que a gente tinha que lidar, que era sendo boazinha e querida. Então, quando a gente cai no mundo do trabalho produtivo e quando as mulheres negras começam a ascender, a ter possibilidade de ascender postos e sair
do lugar de trabalho muito precarizado que sempre foi destinado para elas, a gente está enfrentando uma espécie de disrupção com a realidade. Ou seja, a gente entra numa realidade que não está conformada com a nossa, porque aí a gente teria que negar o corpo, teria que negar quem a gente é. E eu diria que até uns 20, 15 anos atrás, nos parecia muito tranquilo, e aí agora eu falo das mulheres negras, das mulheres brancas, que a gente simplesmente se adaptasse a esses lugares. Acontece que muitas mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, ou uma parte significativa dos cargos tem começado a ser ocupado por mulheres também. E aí, veja, quando a gente aumenta a entrada dessas pessoas com características específicas, porque são mulheres, a gente tem que começar a repensar certas coisas. E quando essas mulheres começam a ocupar a liderança, elas também começam a promover reflexões. Espera-se pelo menos que isso aconteça, porque nem sempre acontece. Algumas mulheres ainda se moldam a essas características muito machistas, mas algumas reflexões são necessárias e se tornam extremamente importantes. Por exemplo, dá pra gente continuar trabalhando como se a gente não tivesse um corpo e como se a gente não tivesse filhos e como se a gente não tivesse casa? Até quando a gente vai continuar negando que a vida da mulher, biologicamente falando, e quando eu tô falando de mulher, eu tô falando aqui mulher biologicamente falando, né? Porque a gente pode falar das mulheres trans, mas que também são mulheres, e aí, independente dessa questão biológica, elas vão enfrentar questões referentes ao machismo. Mas até quando a gente vai ficar fingindo que não tem diferença no mundo do trabalho, que o desenho do trabalho foi feito pra gente, que é mulher? Estudar o trabalho feminino, portanto, significa que nós precisamos repensar o desenho do trabalho como ele é feito, que a gente precisa repensar a forma como as organizações funcionam. E a pandemia talvez tenha sido uma possibilidade da gente olhar para isso com algum cuidado. Muito do que era dito sobre trabalhos que não podem ser feitos de casa, trabalhos que não podem ter uma rotina diferente, trabalhos que não podem ser flexibilizados, nós vimos que eles podem. Muito do que a gente pensou que não dava para deixar as pessoas mexerem nos seus horários, a gente viu que pode. E o que nós vemos no mundo do trabalho atualmente é uma flexibilidade que atende os interesses das organizações, não necessariamente dos trabalhadores. E das trabalhadoras, principalmente. E pensar nessa flexibilidade é pensar num outro desenho do trabalho. Pensar num contexto em que homens e mulheres possam cuidar dos seus filhos, que a paternidade e a maternidade possam ser executadas do mesmo lugar de direito, porque para os homens também não é dado isso. E a forma como o trabalho é desenhado hoje não é boa para mais ninguém. Então, a entrada das mulheres no mundo do trabalho e estudar o trabalho feminino tem basicamente a função de permitir que a gente repense a forma como o trabalho está sendo feito até hoje. Ele é saudável? Parece que não. A maior parte dos adoecimentos psíquicos que a gente tem hoje no mundo se dá em função do trabalho. E isso é muito grave. A pandemia acentuou isso, mas a gente já vivia essa situação. E dos adoecimentos que acontecem só no trabalho, a maior parte também acontece em termos psíquicos, em termos afetivos. Então, tá mais do que na hora da gente aproveitar que as mulheres estão entrando no mercado de trabalho como nunca entraram antes, com uma força, com uma potência e com lugares que não tinham ocupado antes, e pensar num desenho que seja mais generoso, que seja mais abundante, que não seja um desenho tão exploratório, porque esse não é o único desenho possível. Que seja um desenho do trabalho que olhe, que humanize, que dignifique o ser humano e o ser mulher também. Que a gente não precise mais negar quem a gente é, para poder dar conta de fazer o que a gente faz. Esse mundo do trabalho, como ele existe hoje, ele não, como eu já disse, ele não é bom para ninguém. Obviamente, ele é muito pior para a mulher, como eu já mencionei, a gente tem que se negar enquanto pessoa, para poder dar conta de atender tudo que tem que ser atendido. Mas, como nós temos visto no Psitrafem e como a gente tem lido em vários lugares e compartilhado várias pesquisas com pesquisadores ao redor do mundo todo, parece que nós estamos no caminho e parece que agora a gente vai poder pensar um pouco sobre isso. A pandemia veio ajudar por um lado, porque o trabalho doméstico ficou escancarado e o trabalho que o trabalho doméstico dá e o tempo que o trabalho doméstico ocupa ficou muito escancarado. E a visibilidade disso talvez ajude a gente a começar a partir para um caminho que o trabalho pode ser fonte de saúde, fonte de alegria e prazer e não só fonte de mal-estar e adoecimento. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente.
Agradeço esse espaço de trazer um pouco do meu trabalho. Quero convidá-los a seguir a gente no Instagram, @psitrafem, de Psicodinâmica do Trabalho Feminino, e o meu Instagram, que é @antloga, onde eu falo muito sobre questões, né, de mulher, de gênero e de trabalho.